E aí, gente, final do ano é momento das listas e essa é a lista de melhores filmes de 2023. Aqui na descrição tem a lista de piores filmes, que vocês adoram, eu sei disso, mas aqui é a vez de falar sobre coisa boa. Deixarei também um link para os melhores filmes de terror de 2023. Show de bola? Sempre repito, mas é importante, essa é a minha lista, meu recorte, isso não impede que você tenha o seu. Fique livre nos comentários para fazer também a sua lista. Aproveita e já deixa um like e também a sua inscrição. Agora pega papel e caneta que eu vou começar com os filmes e simbora. Antes de entrar no top 10 dos filmes do ano, queria deixar algumas menções honrosas a filmes que quase entram no top 10. Quase, mas não foi dessa vez. Quem sabe no 2023 de um PH da Terra paralela. Mas vamos lá. Ryan Lane. Ryan Lane é um romance jovem que explora muito bem o contexto de cada um deles. É o resgate de um gênero que se perdeu bastante com o tempo. Pra mim é meio que uma atualização de um antes do pôr do sol, antes do amanhecer. É um filme super atual e muito bacana de acompanhar. A Morte do Demônio, Ascensão, não é só mais um da franquia Evil Dead, é um filme tenso, impactante e de uma sanguinolência intensa. Eu falo mais dele na lista de melhores filmes de terror desse ano. Outra menção é O Mundo Depois de Nós. Esse tem um vídeo ensaio no qual eu abordo todos os signos e sentimentos que eu tive para com ele. Então fica a dica para você ver o vídeo. E para finalizar, dois terrores. Quando o Mal Chega, um filme argentino que me surpreendeu bastante. É muito inventivo, muito esperto e sombrio também. E finalmente Ninguém Vai Te Salvar. Filmaço de invasão alienígena, sem diálogo, fala sobre luto, dor, vários outros temas. Também tem crítica aqui no canal. Menções honrosas feitas. Agora vamos lá pro top 10. Em 10º lugar, O Assassino. No ensaio que eu fiz para O Assassino, eu chamei de anti-John Wick e falei como isso poderia torcer o nariz de algumas pessoas. Acontece que O Assassino tem uma cadência bem diferente do que se espera de um filme sobre assassinos profissionais. Mas a resposta tá na premissa. Essa profissão que você pensa que é legal e glamurosa, na verdade é bem chata. Ele fala isso. O assassino, o protagonista, está aqui tentando concluir uma missão, mas ele falha. Daí terá que fazer várias outras missões consequentes para resolver essa sua falha, que colocou em risco a sua vida e também da sua companheira. Passo a passo, ele vai concluindo essas missões e encontrando verdades inconvenientes sobre a sua profissão e sobre a sua vida de assassino. Afinal, quem apertava os botões de tudo que ele fazia? David Fincher não dá ponto sem nó e todos os planos, todas as cenas, todos os elementos, de um relógio a uma respiração, tudo serve para entendermos não só a história em si, mas o assassino e suas ansiedades. A narrativa do filme é poderosa demais, mas para quem quer correria e tiroteio, talvez não seja a melhor pedida. Esse filme é para se fazer pensar essa atividade de um jeito que antes eu nunca vi ser pensada dessa maneira no cinema. Em 9º lugar, A Garota Artificial, ou The Artifice Girl. Esse é um filme que passou bem batido, mas eu não vou deixar isso acontecer aqui. Tudo começa quando um jovem que criou uma IA para caçar predadores sexuais, no caso de maneira automática, mostra que essa criação vai muito além de ser um simples avatar dele. É uma super inteligência muito preparada para conseguir fazer esses caras, esses sujeitos nojentos, irem direto para a cadeia. O programador passa a trabalhar com um órgão especial nesse tipo de caso, mas várias questões éticas começam a surgir. Uma delas é muito complicada. A inteligência artificial está cada vez mais inteligente e cada vez menos artificial. Não se envolver com a história proposta por Cherry, a protagonista, eu acho bem difícil nesse filme, cara. Os diálogos do filme, sobretudo aqueles protagonizados por ela nos diferentes momentos da trama, chamam muita atenção. A atuação da Tatum Matthews é importantíssima para isso dar certo, porque são vários momentos, várias versões, várias formas de expor a mesma sensação e tudo em uma personagem que precisa entregar evolução. O filme é contado em 3 atos bem marcadinhos. É muito criativo porque cada ato é uma locação e uma situação, explorando tudo que esse contexto proporciona. E cada ato usa um passo da evolução das IAs para nos fazer entender Cherry. Digo sem medo, esse filme é daqueles que serão sempre colocados em listas daqui para frente para entendermos inteligências artificiais. Franklin Rich, diretor, roteirista e ator, criou um clássico de nicho com A Garota Artificial. Em 8º lugar, John Wick. John Wick 4, nesse caso. Pois é, já chegamos ao 4º John Wick e eu tô longe de me cansar disso. Eu tô, mas o John... não. Ele tá perto de se cansar. Agora John ele vai ter que finalmente conseguir se livrar da sua vida de assassino. Para isso, óbvio, deverá enfrentar diversos desafios. Um deles, por exemplo, é subir e descer algumas vezes a escadaria de Montmartre para lá em cima finalmente enfrentar um duelo quase consigo mesmo.
John Wick 4 é um filme que evolui bastante a premissa dos filmes anteriores. Se desgarra inteligentemente dessa ideia de ficar criando um grande universo e, mais do que isso, para toda a confusão para finalmente falar sobre tempo. O amanhecer do dia é uma alusão que teve para viver finalmente uma vida plena, sendo apenas um cara que tinha um cachorro. O duelo final é de uma cinematografia maravilhosa. Fala-se aqui o tempo inteiro em como tem hora de bater de frente e tem hora de pensar a situação. Ainda mais quando o relógio está em contagem regressiva e parece implorar para que o quebremos. Não à toa, o filme usa uma ampulheta para marcar o seu ritmo. E também uma voz super sedutora e uma rádio para nos deixar sempre amarrados nessa história. Será a história final de John? Fica aí a pergunta. Um dia saberemos. Em sétimo lugar, Oppenheimer. A sinopse não tem muito segredo, fala-se aqui sobre o pai da bomba atômica pouco tempo antes dos primeiros testes dela e também da execução dela no Japão. Mas ele vai além, fala sobre como o poder faz a pessoa pensar diferente, faz a pessoa gostar de algo a ponto de transformá-la em quem talvez ela sequer pensava que poderia ser. Fala sobre como cientistas conseguem mudar o mundo direto ou indiretamente, mas também sobre política e como ela tenta colocar rédeas, colocar esses caras em uma coleira muito curta. O filme é sobre a megalomania do norte-americano e sobre o que essa megalomania causa nos outros. A cena da decisão onde jogar as bombas atômicas é acachapante e, infelizmente, tragicômico. Mas toda a descoberta de Oppenheimer e o seu impacto a partir de suas ideias e de outros amigos é o que cria a espinha dorsal do filme. Nolan fez um filme muito corajoso, grandioso e marcante. A forma como ele usa Einstein de uma maneira quase etérea, quase como um mestre, é também um toque de mestre. Em sexto lugar, Monster. Em 2018, esse diretor lançou Assunto de Família, filmaço. Em 2022 foi a vez de Broker, filmaço. E em 2023 ele chega com Monster, tão pesado e tão impactante quanto os demais. Hirokazu Koreeda é o nome certo para fazer drama de altíssimo nível. O filme da vez fala sobre como fofoca, ponto de vista e convicção nas primeiras versões de uma história podem mudar todo o panorama de uma situação e também a vida das pessoas envolvidas. Uma mãe percebe que seu filho começa a apresentar um comportamento estranho. Alarmada pela situação, ela associa que as ações de um professor estão no cerne do problema desse filho. Ela confronta a escola e, à medida que a história se desenrola pelos olhos da mãe, do professor e da criança, a verdade sobre o que está realmente acontecendo vai surgindo pedaço a pedaço. O roteiro é daqueles que usa o efeito Rashomon, isto é, uma mesma história sob diferentes versões, mas não segmenta tanto quanto outros filmes, né? Ele emaranha histórias, emaranha descobertas e versões. Esse é o ponto dele. O impacto que um núcleo do filme gera no outro é maravilhoso. O filme ele vem tratar questões de abuso, mas depois descamba a falar sobre como convicções firmes demais e embasadas de menos podem destruir a vida de outras pessoas e daí o abuso começa a ser entendido de outra maneira completamente diferente. Fora isso, ainda fala sobre como sentimentos não compreendidos podem gerar comportamentos extremos. Apesar do papo que parece pesado, o filme ele consegue ter uma mensagem bem íntima, uma mensagem bem forte, muito reflexiva. Monster, de fato, ele não é doce, mas é necessário, assim como vários filmes do Koreeda. Aí você pergunta, quem é o monstro? Essa é uma resposta fundamental para entender o filme, mas eu não vou te dar de bandeja aqui. Agora é contigo, porque descobrir essa resposta vai ser bem marcante. Em quinto lugar, Suzume. Suzume é mais um filme de um gênio. Eu falo esse termo sem medo com relação a esse cara. Makoto Shinkai já fez pelo menos uns 3 filmes que me deixaram atônito. O raio caiu de novo no mesmo lugar e agora com Suzume. Estamos na jornada dessa jovem quando ela cruza o seu destino com um rapaz que está em busca de uma porta. Suzume a encontra. Está desgastada, está no meio do nada, como se só restasse ela de alguma destruição. Suzume passa por ela e várias outras portas começam a aparecer pelo Japão. Se Suzume não fechá-las, desastres acontecerão. Seu companheiro de viagem virou uma cadeira e a jovem terá que resolver aquela situação inteira. Makoto Shinkai tem obsessão pelo céu, por vidas cruzadas e pela conexão da nossa realidade com outras. E tudo isso está aqui de novo. A trilha sonora é maravilhosa. Você emerge logo na primeira proposta de música, principalmente quando ela se mistura com aquelas cores e toda aquela passagem de tempo fantástica. Shinkai faz de um jeito como se a gente estivesse abrindo portais para outros mundos, e ele sabe, e ele faz muito bem. Só que não são portais não, são só seus filmes maravilhosos como sempre. Suzume é meio que um road movie com a
urgência presente o tempo inteiro. O filme fala sobre traumas dos japoneses, justamente por serem um país que enfrentou muitas catástrofes, de bombas atômicas, terremotos até usina nuclear, e a forma como o autor mistura isso com uma condução primorosa é fora do comum. Suzume é encantadora, assim como todas as propostas do Makoto Shinkai. Pra ele eu só digo uma coisa, manda mais que tá pouco. Em quarto lugar, Mais Pesado é o Céu. Em Mais Pesado é o Céu, duas pessoas estão indo para o mesmo lugar, a velha cidade de Jaguaribara, que foi inundada pelo açude. Fazer o que lá, você pergunta? Não sabemos, nem eles também. Tentar se encontrar? Talvez. Mas com o quê? O fato é que os dois se encontram, um com o outro, mas também Teresa encontra uma criança abandonada e decide trazê-la para seus cuidados. Agora é Teresa, Antônio e um bebê ainda sem nome que terão que sobreviver pelas estradas do sertão cearense. O filme é dirigido por Petros Cariri, de quem já levei uma pedrada ano passado com Praia do Fim do Mundo. A pedrada agora foi mais certeira ainda. Antônio e Teresa vivem uma tensão absurda. Um casal que não é casal, amigos que não são bem amigos, aliados que nem parecem tão aliados assim. Se não fosse a criança, nada daquilo parecia que ia funcionar. Pelo menos é o que me aparenta. Ao mesmo tempo, o mundo não consegue funcionar do jeito que os dois precisam. Teresa não consegue ganhar dinheiro de uma maneira leve. Antônio, menos ainda. Antônio tem que pedir para os carros que não param de tão velozes que passam ou se contentar em trocar a bosta por carona. A fotografia do filme é magistral e a organização dos planos transcende o simples. Ruas, contramãos, mãos, paredes entre os dois, tudo conta a história da história, a história que está intrínseca. Não contente, o texto vai lá e diz: "Quer sonhar, Teresa?" "Quero", ela responde. "Pois então vamos dormir." O mesmo Antônio deixa a pergunta para o final: "O que fizemos com nós?" E aí você responde quando assistir. Repito, esse filme é uma pedrada. Mais uma pedrada de Petros Cariri. Começando o top 3, já subindo ao pódio, em terceiro lugar, Retratos Fantasmas. Retratos Fantasmas é uma investigação de um cinéfilo de um tempo que parece ficar cada vez mais para trás. Em um filme meio documental, meio ficção, Kleber Mendonça Filho faz um apanhado geral de uma Recife quando os cinemas ainda estavam na rua. Ele revisita lugares, pessoas, histórias, resgata memórias da cidade, mas também suas memórias. Filmes de ficção são os melhores documentários, é o que diz no filme. Por isso, essa ficção de Kleber é muito real. Através dessas memórias, o diretor investiga o que está além da primeira camada. Conta a história de seus filmes a partir de suas primeiras locações. Sua casa, sua rua, seu bairro ou o cachorro da vizinha, um personagem sempre presente nos seus filmes. Ele conta a história dos cinemas de rua através das fachadas, que por sua vez contam a história com H maiúsculo. Depois conta o fim dessa história. Um fim que continua, porque hoje saímos de filmes para lojas e não mais para o mundo. Portanto, só resta forçar o carro do aplicativo passar por onde a gente quer, já que o aplicativo em si tenta achar a melhor rota, que nesse caso, Kleber mostrou bem ser a pior opção. O motorista do carro desaparece e deixa Kleber só, afinal, o filme é uma ficção de uma verdade onde o diretor está. Tudo está indo embora, inclusive os outros. Em segundo lugar, Assassinos da Lua das Flores. Tem coisa que é filme, tem coisa que é experiência. Assassinos da Lua das Flores é os dois. Scorsese cria um panorama do povo da nação Osage e o seu encontro com o capitalismo através do petróleo, contando isso pelos personagens de Lily Gladstone e Leonardo DiCaprio. Ele é um ganancioso que às vezes parece até do bem. Ela só queria ter uma boa companhia e levar uma boa vida. Mas assassinatos estão ocorrendo e o povo da nação Osage está perdendo tudo que ganhou para o homem branco que invade as suas terras muito vagarosamente. Quem são os culpados? Fica com essa pergunta. O filme é baseado em um livro-reportagem que buscou dar luz a essa investigação e, de quebra, falar de um dos primeiros casos do FBI. O elenco é espetacular. Além dos já citados, ainda temos Robert De Niro e Jesse Plemons. O filme tem pelo menos 4 estilos aqui dentro dele. Tem thriller, máfia, tem drama, tem tribunal e tem uma grande denúncia também. O apreço de Scorsese com essa história é tão grande que ele deu um jeito de invadir o próprio filme e emitir a sua opinião sobre aquilo tudo. É um filme que fala sobre tradições perdidas, ritos deixados de lado e o poder que o capital exerce sobre qualquer realidade. A trilha sonora é um apavoro. A montagem salta de microcenas para outras microcenas, como quem diz: "Ei, rapaz, eu tô tirando muita coisa e ainda olho tanto de assuntos que eu consigo te mostrar." Scorsese fez outro clássico. Instantâneo? Não, mas aguarde um tempinho e depois me cobre. E agora, em primeiríssimo lugar, o filme Vidas Passadas.
Vidas Passadas é uma história íntima, poderosa e, acima de tudo, cruel. Cruel porque é verdadeira demais, daquelas que dá pra encontrar logo ali na esquina. Dois jovens amigos de colégio se separam. Ela precisa sair da Coreia e imigrar com a família pra América. Ele fica e tem que seguir a sua vida. 12 anos depois, se reencontram online e fazem uma reaproximação, compartilhando a partir daí os seus sonhos. Mas tem que se separar de novo. Agora o motivo é outro, chama-se vida adulta. Mais um tempo se passa, ela se casa, ele avança sua carreira e finalmente se encontram novamente. O que vai sair disso daí, aí você assiste e depois me diz, tá? Vidas Passadas é dirigido e escrito por Celine Song, que faz uma baita de uma estreia no cinema. A história de Nora e Hae-sung é intrigante demais. Investiga com muito apuro os sentimentos dos dois. Nos faz pensar em caminhos e como uma decisão, um simples ir e vir pode mudar toda uma vida. A questão é: dá pra ser satisfeito ou satisfeita com a vida que se tem quando se sabe das possibilidades que ficaram por aí? O filme responde isso de diversas formas. Vai além, porque propõe uma reflexão sobre se esconder de versões passadas, das suas origens, fala sobre encerramento de ciclos e de vidas também. Pergunta o que de fato é deixar de ser para não ser estrangeiro ou imigrante, mas sim um nativo. Vai fundo sobre pensar em sonhos, mas vivê-los em vida. O filme tem 1 hora e 46 minutos de duração, mas a verdade é que pra mim ele continua até hoje. Os créditos ficaram e as reflexões permanecem. É um filme eterno. Celine Song fez um filme eterno. Tá aí, gente. Vários filmes, né? Muito nome de filme aqui pra você procurar. Quero saber o que vocês acharam. Quero também saber as listas de vocês, tá? E aí me diz, qual foi o teu filme favorito do ano e por quê? Comenta aqui embaixo. Te peço também pra deixar um like, coisa que eu acho que você já fez, e também verificar se sua inscrição está feita. Aproveita e vai na descrição porque tem link pros meus livros. Aí também tem link pros piores filmes de 2023. Nesse eu convido vocês a passar raiva comigo. É isso, gente. Bons filmes pra vocês. Espero que tenha sido aí um ano fantástico. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço e tchau.